Além do secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, participaram do workshop cujo tema foi o futuro do agronegócio, nomes de peso do PIB nacional e que são aqui de Matão. Participaram do bate-papo e o ciclo de palestras os matonenses, o administrador de empresa e vice-presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e presidente da Grishow, Francisco Maturo. O empresário João Marquesan, presidente do Conselho de Administração da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, diretor da Marquesan Implementos Agrícolas e recém-eleito vice-presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Celso Antônio Ruiz, presidente da Baldan Implementos Agrícolas, graduado em Direito e MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. E Alex Antônio Cavicchioli Antoniozzi, engenheiro mecânico, empresário do setor de máquinas agrícolas e diretor de operações da ATA Antoniozzi. Num time com esse peso, Arnaldo Jardim saiu do evento com a melhor das impressões. Entre outros assuntos, a nossa reportagem, o secretário de Agricultura e Abastecimento disse que vai levar da Semana do Empreendedor de Matão muitas lições e, por consequência, algumas missões. Vou conversar agora com o secretário Arnaldo Jardim, que foi um dos palestrantes na Noite do Empreendedorismo no encerramento. E o senhor disse na sua fala no início que os palestrantes que o antecederam, já haviam tirado o seu discurso, Mas mesmo assim o senhor escorreu sobre vários assuntos importantes e empreender é uma coisa difícil hoje no Brasil, secretário? Primeiro, a minha alegria de estar aqui em Matão e ver uma iniciativa dessa magnitude. Se junta à sociedade civil, suas entidades representativas, parceria com a prefeitura e se discute o futuro. É muito raro isso. Nós, infelizmente, estamos vendo no país um momento que as pessoas estão vivendo o imediato, estão sobrevivendo simplesmente sem pensar estrategicamente. E aqui se lançaram bases para aquilo que pode ser um desenvolvimento sustentável. Eu quero saudar primeiro uma definição de que investir em recursos humanos, na preparação das pessoas, é fundamental. Hoje, para qualquer empresa poder aumentar a sua produtividade ou outras empresas virem para o município, elas, antes de tudo, vão buscar local e que tenham pessoas preparadas, qualificadas. E eu quero dizer que eu saio daqui considerando que eu tenho uma missão, não é minha só, é ao lado de tantos, mas para trabalhar, para tornar realidade a FATEC de Matão, como uma grande imposição, até para que esse espírito empreendedor possa se estabelecer aqui. A segunda lição importante, que é o fato de que se o governo hoje tem que limitar a sua atuação, nós precisamos de uma sociedade mais organizada. E hoje nós vimos um sinal disso, de uma sociedade disposta a se organizar e tomar mais responsabilidade. Há pouco tempo, acompanhei o prefeito Schettini lá na Secretaria da Saúde, em São Paulo. Vamos agora ao governo federal para que novos serviços possam vir aqui para a Santa Casa. Especificamente, estavam tratando do serviço de oncologia. E nós vimos que isso é possível porque nós temos uma Santa Casa que já é reflexo disso, de uma parceria bacana, saudável, em que empreendedores foram lá e tornaram a questão da saúde como um empreendimento também bem conduzido. A terceira lição que eu tive aqui é a lição da fraternidade, ou seja, tudo isso são obras, mas tudo isso tem que ter o sopro de vida, E eu fiquei muito feliz, quero te agradecer por estar aqui e quero agradecer por Matão ser essa cidade acolhedora. Famílias que vieram aqui se falou de tradição, aqui se falou em constituir uma sociedade que tenha esse significado também, de pessoas vivendo com qualidade de vida e com felicidade. Estou muito feliz, estou muito grato por estar aqui. Secretário, o senhor se referiu também a interesses localizados em detrimento dos interesses da coletividade. Queria que você explicasse um pouco essa ideia. Nós hoje estamos vivendo um momento no Brasil em que você pega cada interesse. Por exemplo, eu me referi a um caso em que uma determinada categoria profissional diz o seguinte: olha, eu acho que pelas características que tem meu trabalho, ser penosa, eu posso ter uma jornada de trabalho mais amena. Visto isso isoladamente, pode parecer correto. Ou seja, as pessoas têm direito e com isso podem ter uma felicidade maior, conviver mais com a sua família.
Mas a dúvida que sobra é o seguinte: e a sociedade tem hoje recursos para pagar por isso? Você pode discutir que, de repente, ao invés de você ter uma jornada de 5 dias, você podia ter uma jornada de 4 dias. Na França, houve um momento que se optou por fazer isso. Nós temos uma pergunta a fazer: o Brasil tem acúmulo para poder bancar isso? Eu acho que nós vivemos no Brasil uma proliferação de direitos sem ter estabelecido de uma forma mais clara os deveres, ou seja, como vai se pagar por isso. E quando você tem coisas que são fictícias, você tem uma benesse feita sem que nós tenhamos um acúmulo suficiente para bancar isso, depois todos pagam por essa questão. Então, nós temos que ter definidas prioridades nacionais, nós temos que ter esforços nacionais definidos. Por exemplo, uma necessidade hoje indispensável de fazer a reforma da Previdência, sobre o risco de, se não fizermos, nós termos daqui a alguns anos uma inviabilidade no sentido de pagar por isso. É isso que eu chamei a atenção, de que não basta ver a coisa isolada, nós precisamos de um projeto de país. Para isso, e aí seria a sua segunda pergunta óbvia, é o seguinte: você tem hoje lideranças para fazer isso, e eu estou muito triste. Acho que nós temos poucas lideranças hoje no Brasil que pensam com esse sentido, mas eu espero que o ano que vem, quando a gente substitua, vou repetir um bordão que usei aqui, gladiadores por construtores, nós possamos ter pessoas que pensem dessa forma o país. Eu vou engatar no seu raciocínio, e você como político, né, queria saber qual é a sua visão dessa reforma política que está sendo proposta, né, distritão, o financiamento da campanha com aquele valor astronômico, e cujo valor da sociedade é quem vai arcar com isso. Na sua visão, essa reforma, ela é uma reforma que está preservando os privilégios de deputados, ou ela é uma reforma para valer na sua visão? Quando nós pensamos em fazer uma reforma, ela deveria ser para diminuir a distância entre a população e os representados, para poder fazer com que a cobrança sobre os parlamentares pudesse ser mais rigorosa. E o que hoje, até agora, se falou, você mencionou 2 aspectos fundamentais: o fundão eleitoral e o distritão, ao invés de diminuir essa distância, vai aumentar a distância, vai aprofundar o privilégio, vai dificultar a renovação, e eu fico muito triste. Fico feliz porque o meu partido já definiu uma posição e votará contrária a isso por unanimidade, contra o fundão e contra o distritão, porque são 2 medidas que, ao invés de diminuir essa distância, causam um fosso mais profundo entre aquilo que é o cotidiano das pessoas que estão lutando pela sua vida e aquilo que é a representação parlamentar que nós temos hoje no Brasil. Menos Brasília e mais Brasil. Acho que é hora da sociedade se reencontrar com o Congresso Nacional e fazer uma profunda renovação de nomes e de métodos. A oportunidade, né, ideal é essa que estamos vivendo, esse momento, né? Se deixar passar esse momento, creio que lá na frente fique mais difícil ainda, né? Você tem toda a razão. Eu espero que tudo isso, que é uma indignação, se converta numa atitude construtiva, que todos sejam muito rigorosos e que a gente possa, em 2018, eleger um presidente que pense o país, que seja capaz de falar não para poder realizar o sim. E que nós possamos eleger representantes que tenham essa mesma preocupação para que votem as reformas necessárias no Congresso Nacional e diminua a distância entre uma sociedade que é vigorosa, inovadora, criativa e uma representação política que está muito sintonizada disso, infelizmente. O seu partido tem um candidato próprio ou não? Não, o PPS deverá se formar nas eleições aí com candidaturas que convirjam. Em 1989 nós tínhamos candidaturas. Nós tínhamos lá Covas, Brizola, nós tínhamos Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, a Fife. E nós vimos os extremos prevalecer. Saíram Collor e Lula. Agora, no Rio de Janeiro, nós também vimos extremos. De um lado Crivella, de outro lado PSOL, tá certo? Eu vou trabalhar muito para que o centro
o equilíbrio, a convergência possam prevalecer nas eleições. E o PPS vai construir candidaturas para o governo federal, e eu tenho um favorito já para mim, eu vou trabalhar pela candidatura do Geraldo Alckmin como presidente, porque acho que ele pode ser um construtor de convergência e o Brasil está precisando disso. E o Dória corre por fora? O Dória é um ótimo candidato, se ele também se apresentar, poderá vir se somar. Nós não podemos ter dissensão entre o Dória e o Alckmin. Eu tenho certeza que eles vão estar juntos. O candidato que eu acho melhor, mais preparado, mais experiente é o Alckmin. Mas se o Alckmin abrir mão e o Dória vier também, acho que vai ser um ótimo candidato. O que eu não quero é o extremismo do populismo, seja ele de direita, seja ele de esquerda. E a FATEC, definitivamente, quando vem para Matão? A FATEC, se virá, eu não tenho dúvida disso. A decisão é do governador, mas parceria estabelecida, terreno oferecido, foco definido, acho que as condições estão amadurecendo e eu não tenho dúvida, o governador brevemente autorizará a FATEC de Matão. E falando nele, em Geraldo Alckmin, faz tempo que não vem para Matão. Ele vem para a região, passa no Trevo, mas não entra aqui. Está na hora de vir, né? Fui portador hoje do abraço, estou levando um outro abraço de volta e vou marcar isso rápido. Eu não tenho dúvida de que ele virá brevemente a Matão.